Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta, passa rapidinho, né? Uma semana, hein, Paulo Renato? Muito rápido. Tempo voa mesmo. Tempo voa, hein, Maria de Fátima Miranda? Pois é, muito rápido mesmo. Semana passada ela estava mexendo no cronômetro e ela inicia o programa de hoje mexendo no cronômetro novamente. Ela não teve tempo de mexer durante a semana. Não consegue. A semana foi muito curta. E não aprendeu ainda. Sejam bem-vindos todos vocês, chegamos alegres, felizes por aqui estarmos juntos com cada um de vocês, adentrando seus lares, seja aí pelo seu radinho de pilha, seja pela sua internet, através do YouTube. E vamos lá estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Seja bem-vindo, Paulo Renato, que está conosco. Obrigado, que Deus nos abençoe a todos. Maria de Fátima Miranda, que não sabe mexer no cronômetro. Isso mesmo, que Jesus nos auxilie a aprender. E vamos lá, vamos pegar o Livro dos Médiuns. Este programa é para o dia? Este programa, ela não pode fazer um negócio desse com a gente, Paulo Renato. Eu não acredito que ela fez, mas deixa quieto, depois ela esquece de tudo. Deve ser coisa da idade. Não, vamos dar continuidade aqui, Maria de Fátima Miranda. Vamos lá. Depois eu explico para vocês no final o que Maria de Fátima Miranda está fazendo aqui. Mas pegue seu Livro dos Médiuns. No seu capítulo 31, agora não adianta, agora vai ao ar. No seu capítulo 31, vamos hoje ler... esse capítulo trata das dissertações espíritas e nós vamos ler a mensagem de número 15. Se Miranda tiver em condições, a gente permite aí que ela participe aqui. Ela quer saber a data, tá aqui, Miranda. A data é essa aqui, viu? Então vamos lá. Livro dos Médiuns, capítulo 31, Dissertações Espíritas, mensagem de número 15, mensagem do Espírito de Verdade. Então vamos ler enquanto Maria de Fátima Miranda se recupera, para ela poder comentar a mensagem do Espírito de Verdade. Diz o Espírito de Verdade, Allan Kardec nos traz aqui: todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo, à medida de suas faculdades, mas bem poucos há que não se deixem prender nas armadilhas do amor próprio. É uma pedra de toque que raramente deixa de produzir efeito. Assim é que, sobre 100 médiuns, se tanto, encontrareis que, por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado, nos primeiros tempos da sua mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. Os que sucumbem a essa vaidosa esperança, e grande é o número deles, se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores, que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho e apanhando-os pelo seu fraco. Quanto mais pretendem eles elevar-se, tanto mais ridículas lhes será a queda, quão não desastrosa. Então, mais uma vez aí, Maria de Fátima Miranda, terminamos com a Delfina na semana passada, né? A Delfina de Girardin, trazendo aí um duro alerta aos médiuns. E agora, mais uma vez, estamos aí com o Espírito de Verdade fazendo a mesma coisa. Esses alertas são necessários por quanto ainda temos muita imperfeição, não é? E a nossa imaturidade para lidar com o sagrado, porque mediunidade é uma coisa santa, é um recurso abençoado do Pai para nos auxiliar. Nessa troca de socorro, quando o médium ele se propõe a ser instrumento do bem para auxiliar quem quer que seja encarnado ou desencarnado, ele é socorrido junto.
Mas nós trazemos as marcas da nossa imperfeição. Somos os mesmos que ontem nos valemos de recursos sagrados, né? E entramos pelo caminho do equívoco. Por isso, eles hoje nos cercam de todos os lados. O médico que estuda, ele vai estar sempre em contato com alguma mensagem que é um pisca-alerta para ele. E voltamos sempre a lembrar, quando temos a oportunidade de estudar junto com alguém, é mais de uma mente raciocinando. E se estivermos sinceros no objetivo de nos melhorarmos, vai ser sempre instrumento de alerta onde todos poderão refletir juntos. Paulo Renato. Eu estava aqui lembrando livro Obras Póstumas, quando fala sobre a tiara espiritual. Kardec na casa da senhora Cardone, né, em que o médium falou para ele assim: nascestes com grande abundância de recursos e de meios intelectuais, extraordinária força de raciocínio. Formou-se o vosso gosto, governado pela cabeça, moderais a inspiração pelo raciocínio, subordinais o instinto à paixão, a intuição ao método, a teoria, tiveste sempre pendor para as ciências morais, amor da verdade absoluta, amor da arte definida. E ela fala assim, a médium, né, que estava se pronunciando: veja aqui o sinal da tiara espiritual, e é bem pronunciado. Então é interessante, quem quiser ler em casa com mais cuidado, no livro Obras Póstumas, e o título é A Tiara Espiritual. Então a gente observa aqui uma série não de elogios, né? Eu diria que é reconhecimento das próprias faculdades intelectuais e morais de Allan Kardec, mas que também pode se tornar uma armadilha para o médium, especialmente, como ele fala, iniciante, em que não amadureceu no próprio exercício da mediunidade. Então, uma pessoa como nós, invigilante nessa tarefa mediúnica, pode se considerar, muitas vezes, dotado das virtudes que os amigos nos emprestam, né? Os amigos tendem sempre a elogiar as virtudes que porventura demonstremos, mas é interessante que a gente considere com Chico Xavier que todo elogio para nós deve ser acolhido com muito carinho, com muita atenção, porque parte sempre dos amigos, mas que nós devemos saber que os elogios são instrumentos para que nós devamos ser aquilo que eles trazem. Então, se as pessoas nos dizem que somos bons, dedicados, e nós sabemos que não somos, ou ao menos não na extensão que o amigo coloca, então é um alerta para que nós sejamos realmente aquilo que o outro no bem, aquilo que o outro julga que nós somos. Então, se nós sempre considerarmos esses elogios saudáveis ou motivações saudáveis como lições para nós, fica difícil nós nos envolvermos em quedas, digamos, espirituais. Agora, se não tivermos alerta, não tivermos a nossa atenção alerta voltada para esse tipo de motivação, naturalmente nós acabamos naquilo que se chama o canto da sereia, sendo iludido por virtudes superficiais, virtudes, na verdade, ilusórias. O Espírito Emmanuel coloca no livro O Consolador, na questão 410, perguntar a ele: onde o maior escolho do apostolado mediúnico? E o Emmanuel cita lá 2, eu não vou ler tudo, só um trechinho, as pessoas que se interessarem, livro Consolador, questão 410. Então ele fala 2, né? Os maiores escolhas. Ele fala o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo e a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus valores à luz do Espiritismo. É interessante que ele coloca no voluntário desconhecimento dos seus valores à luz do Espiritismo. Quer dizer, a pessoa faz questão de se enganar. E ele diz o segundo:
O segundo inimigo, mais poderoso do apostolado mediúnico, não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio seio das organizações espiritistas. É muito interessante, ele, me perdoe só, ler mais um trechinho, ele fala aqui: habituados ao estacionamento, esses irmãos, eu dei um pulinho aqui na redação, tá, no texto. Habituados ao estacionamento, esses irmãos infelizes desdenham o esforço próprio, única estrada de edificação definitiva e sincera, para recorrerem aos espíritos amigos nas menores dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. Então ele vem falando aqui desses dois inimigos do apostolado mediúnico. Um reside no próprio médium, que voluntariamente se afasta, se distancia do Evangelho de Jesus, e ele diz que o outro reside dentro da própria instituição espiritista. São aquelas pessoas do menor esforço, que por todo e qualquer problema da sua vida, consulta o médium como se o espírito consultado tivesse a obrigação de resolver os problemas a que ela foi chamada na encarnação. Isso é interessante, né, Miranda? Porque isso que o Paulo Renato está falando, que a gente quer que o médium, né, e o espírito que por ele atua venham a nos dizer aquilo que muitas vezes nós já sabemos que devemos fazer. É muito comum os companheiros procurarem terreiros de Umbanda para se consultarem com preto velhos, caboclos. E aí me perguntam assim: Eduardo, você vê algum problema de eu ir consultar um preto velho e um caboclo? Eu falei: não, nenhum. Você pode ir. Mas ele não tem nada a lhe dizer que você já não tenha lido no Evangelho. Né? As palavras de Jesus, então ele pode até repetir para você. Não há nenhum problema. E muitas vezes é isso que esses companheiros fazem, né? Eles acolhem a pessoa que busca aquele terreiro e eles vão falar, eles vão repetir aquilo que nós já sabemos para reforçar aquilo que devemos fazer. Mas é uma necessidade, muitas vezes, que a pessoa tem de buscar o médium, de buscar a palavra do Espírito para fazer aquilo que Jesus já ensinou e que os Espíritos já nos trouxeram, mas não há nenhum problema, é sempre bom ser relembrado. Aí nos lembramos de duas situações. Primeiro, refletindo Moisés, quando proibiu o intercâmbio leviano com os espíritos. Primeiro havia a turba, o povão, querendo informação a troco de banana para coisas de nenhuma importância, né? Mas agora, estudando essa parte aqui com Kardec, ficamos refletindo, a preocupação de Moisés também não abre porta de corrupção para os possíveis médios. Sim. Né? Porque se era uma troca de favores com interesse, cada um querendo o seu pedacinho do seu jeito, aqueles que seriam médios, que poderiam ser instrumentos bem aproveitados naquele momento grave daquela jornada deles no deserto, com esse assédio ainda ficariam mais vulneráveis a uma possível corrupção dentro do compromisso mediúnico. E nos lembramos agora mais recente do Divaldo, quando ele narra que ele teve uma situação muito grave onde as dores eram gritantes e ele estava resistindo para não tomar morfina. E nessa de resistir para não tomar morfina, estava numa agonia, naquela situação toda, e busca Joana. Aí, Joana, meu filho, você quer que eu reinvente o Evangelho para você? Olha, isso cai como uma luva. Meu filho, você quer que eu reinvente o Evangelho para você? Você não ama Francisco? Amo. Não admira a dedicação dele? Admiro. Você sabe que Francisco teve lepra, teve câncer, teve o tracoma na vista, sentia dores lacinantes? Pois é a hora de nos unirmos a Francisco. E ela diz, né, que ele era reconhecido como irmão Alegria. Sim. E cantava. Meu Jesus. Aí quando ela termina, ela fala: você tem algum problema, meu filho? Ele: não. Nenhum. É isso que... Pode falar. É isso que acho que está faltando para todos nós de uma forma geral. Mesmo para nós que aqui estamos falando, baseado nas obras básicas. Mas é interessante voltar àquela questão levantada aqui, que ele fala, que o Emmanuel falou no livro Consolador, em resposta à pergunta. Ele fala: a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Espiritismo. Quando nós nos distraímos
no próprio exercício da mediunidade ou na direção de qualquer trabalho espírita, quando nós nos distraímos dos objetivos pelos quais nós estamos ali, nós tendemos a cair em diversas modalidades de quedas, né? Desculpa a repetição aí, mas porque às vezes nós entramos, quem dirige um trabalho por algum tempo, por muitos anos, a pessoa tende a cair num mesmismo, numa acomodação, e passa a tratar aquele trabalho, né, aquela tarefa, com uma visão minimizada, né? Então, às vezes, a gente escuta, muitas vezes, a pessoa se referindo à grande tarefa na casa espírita como o meu trabalhinho, né? A pessoa fala de um termo carinhoso, claro, né? Vou lá fazer meu trabalhinho, mas na verdade não é um trabalhinho, né? E não pode não parecer, mas o uso de determinados rótulos, o uso de determinadas expressões podem fazer amanhã ou depois com que nós internamente consideremos aquela tarefa realmente como um trabalhinho. E como é um trabalhinho, a gente cai naquelas malhas de sugestões perniciosas em que médios ostensivos ou não, mas todos nós em contato com o mundo espiritual pelas vias da intuição, mas caímos na malha das más sugestões espirituais, em que o espírito que queira causar algum dano a uma tarefa promissora, em andamento ou a realizar, sugira para nós, não vai no trabalhinho hoje não, né? Lá tem muita gente para fazer o que você faz, outros fazem. Muitas vezes ele não está errado nessa colocação, mas a gente dá uma interpretação superficial. A gente se pega nessa questão da realização da tarefa em si, que outros podem e fazem até melhor do que nós. Mas é interessante considerar por que nós estamos na tarefa. A questão não é que os outros possam fazer melhor aquilo que nós fazemos. O importante é considerar com o Evangelho que a oportunidade de crescimento é minha, né? Deus me conservou a oportunidade do trabalho em qualquer situação daquilo que a gente conhece como saúde, que Eduardo citou as questões das dores em Miranda, né? Às vezes esses grandes trabalhadores missionários têm um sorriso nos lábios, mas a dor por dentro na execução da tarefa. Então é preciso que o tarefeiro espírita, médium, não entenda que não pode, não deve, sob prejuízo de si mesmo, desprezar a oportunidade da grande tarefa em que ele está envolvido. Seja ela de abrir o centro, tão somente, seja ela de fluidificar a água, seja ela da exposição doutrinária, seja qual for. É o tempo que Deus concedeu, a saúde que Deus possibilitou, para que a pessoa aprenda algo com a tarefa que ela realiza. Porque a partir dali, outras tarefas mais complexas vão surgir para a vida dessa pessoa, como a gente vê no próprio capítulo 20, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala daquela situação que Deus já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. O título é Os Trabalhadores da Última Hora, o item 5, Os Obreiros do Senhor. Então ele fala, Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis. Viu? Igual o IBGE, o Paulo Renato. Faz um censo, viu? Só que lá é mais rigoroso. E já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpe o salário dos servidores animosos. Vai lá na lista do IBGE Divino e está lá Paulo Renato. O que será que está escrito, hein? Eu nem me interesso para ver. Eu nem abro o envelope. Então é interessante que a gente mantenha sempre a mente nos objetivos pelos quais nós estamos trabalhando, nós estamos produzindo, para que a gente não se iluda com situações superficiais, com
com convites superficiais. Vamos dar continuidade aí. Olha, você Eduardo, fala, Maria de Fátima Miranda. Nós estávamos lembrando de quando nessa parte que ele diz assim: as grandes missões só os homens de escola são confiadas e Deus mesmo os coloca. Aí nos lembramos que você tem que falar no microfone. Que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta. Kardec pergunta se pode um espírito falir na sua missão, não é? E a resposta é: se não for um espírito superior. Justamente por isso, porque o espírito superior ele não pede missão onde ele será aquele que vai conduzir massas. Um espírito superior, ele pode até pedir oportunidade de socorrer a nível pessoal. E nos lembramos da Alcione, quando ela pede a oportunidade de vir para auxiliar Pollux. Está no livro Renúncia, Emmanuel através do Chico. Mas o espírito superior, tipo o próprio Kardec, não foi ele que escolheu essa missão para ele. Só lembrando, quem está chegando aí agora, nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, né? O programa Luz na Penumbra. Estamos no capítulo 31, a mensagem de número 15, a mensagem do Espírito de Verdade. E é interessante ainda nesse primeiro parágrafo da mensagem aqui, a mensagem que vale a pena a gente ler com muita calma. O Renato, quando ele diz aqui, por exemplo, logo nesse primeiro parágrafo: assim é que sobre 100 médiuns, se tanto, encontrareis que, por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado, nos primeiros tempos da sua mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinado a grandes missões. O que ele quer dizer com isso aí? Essa comparação. Ele diz que a gente volta novamente àquela questão levantada por Kardec na introdução do Livro dos Médiuns, quando ele fala que o Livro dos Médiuns tem por finalidade não só orientar os próprios médiuns, mas aqueles que se interessam pelos fenômenos, em estudar os fenômenos. Então, aquele que é levado ao exercício da mediunidade sem esse conhecimento prévio de como seja lidar com o mundo espiritual, e o Livro dos Médiuns tem essa finalidade, então, naturalmente, ele, até por causa daqueles que o envolvem, né, ele tem às vezes, por entendimento, de que ele seja um grande médium, né, destinado a grandes missões. Ele, às vezes, a pessoa, digamos, fica sujeita ao estímulo de outros, né? A gente teve já essa experiência, quem frequenta a casa espírita sabe disso, né? Às vezes chega pessoas na casa espírita trazendo outra pela mão, né? Falando, não, ele é um grande médium, e às vezes até criança. Ele é um grande médium, tal, vê, ouve, tal, e a pessoa, você observa que a pessoa quer algum destaque para aquele a quem ela conduz pelas mãos. Então é difícil, sem o conhecimento, sem um estudo prévio dessas relações com o mundo espiritual, é difícil a pessoa não se colocar nessa posição inicialmente de grande missionária. Que é uma ilusão, né? Mas a colocação que eu fiz, o Paulo Renato me prestou aqui o Livro dos Espíritos, é justamente a questão 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. Como já falamos, um espírito superior ele não pede missão, né? Ele cumpre deveres. É isso daí. E a gente fica com essa, mais uma vez, né, pela segunda semana seguinte, duas mensagens, né? Na semana passada, a mensagem da Delfina de Girardin, hoje a mensagem do Espírito de Verdade, ambas, né, e vamos dar continuidade a ela no próximo programa, já que nós só lemos o primeiro parágrafo da mensagem do Espírito de Verdade, dar continuidade em relação à responsabilidade que todo médium tem. Paulo Renato bem lembrou, muita gente fica receosa de dar uma palavra de incentivo ao médium, não há nenhum problema nisso. É uma palavra de carinho, enfim, para que a pessoa se sinta motivada nas suas lutas. Isso é diferente do elogio vazio. Mas, sobretudo, o próprio médium é que tem que ter consciência de si mesmo, como disse Paulo Renato. A pessoa pode até chegar fazendo elogios, dizendo que você é maravilhoso, mas nós, enquanto médios, aquele que está na tarefa, tem que ter consciência de si mesmo e entender que tudo de bom que vem dele pertence ao Cristo. E ele sabe muito bem as mazelas que ele carrega
E se ele estiver consciente disso, ele vai evitar muitas quedas desnecessárias, né? Como disse Paulo uma vez para Paulo, Estevão uma vez para Paulo, quem se gloria, gloria-se no Senhor. É isso. Então estamos chegando aí ao final de mais um programa, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam. Esse programa ficará disponível aí tanto no nosso site, radioriodejaneiro.am.br, como também em nosso canal no YouTube. Só acessar o YouTube, lá na playlist do Luz na Penumbra, você procura pela data que o programa lá estará. Muita paz a todos, agradecendo a Maria de Fátima Miranda. A Maria de Fátima Miranda fez uma coisa maravilhosa aqui no cronômetro. Fantástico, hein? Vocês estão vendo aí que o Paulo Renato não aguenta nem... tá caindo da cadeira. Muito obrigado ao Paulo Renato. O fenômeno físico. É isso aí, gente. É assim que a banda toca aqui. Muita paz a todos vocês. Semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos com o cronômetro de Maria de Fátima Miranda. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Queridos amigos, aqui estamos de volta para o nosso Luz na Penumbra, com base na Revista Espírita, durante o período em que esteve sob responsabilidade de Allan Kardec. Como sempre fazemos, vamos ao retrospecto no caso de programas anteriores, porque em vários deles nós tratamos da matéria propagação do Espiritismo, inserida por Kardec no exemplar de setembro de 1858 da Revista Espírita. Nós nos utilizamos de vários programas, não apenas pela extensão do texto de Kardec, como também pela importância do assunto na sua contextualização para os dias de hoje. Apenas queremos ressaltar o cuidado que todos devemos ter, e expresso com veemência no programa anterior, com a divulgação da doutrina na época atual. Essa divulgação tem que ser feita com absoluto respeito ético e moral aos fundamentos da doutrina e com absoluto desinteresse pessoal, com bastante humildade. Neste programa daremos início ao estudo da matéria intitulada Os Espíritos Impostores, com o subtítulo O Falso Padre Ambrósio. Matéria essa constante do exemplar de julho de 1858 da Revista Espírita. Leiamos então o início do texto da matéria mencionada. Um dos escolhos, ou seja, dos obstáculos apresentados pelas comunicações espíritas é o dos espíritos impostores, que podem induzir em erro quanto à sua identidade e que, ao abrigo de um nome respeitável, tentam passar os mais grossos absurdos. Em muitas ocasiões, este perigo nos tem sido explicado. Entretanto, ele nada é para quem prescruta ao mesmo tempo a forma e o conteúdo da linguagem dos seres invisíveis com os quais entra em comunicação. Então, Kardec
começa alertando para o escolho, para o obstáculo que é ao desenvolvimento de um bom trabalho mediúnico, a presença de espíritos impostores, ou seja, espíritos enganadores, espíritos que pretendem enganar as pessoas às quais eles se dirigem. No texto, Kardec menciona que eles podem levar ao erro. Esse podem deve nos alertar, porque há muitas pessoas que têm verdadeiro pavor de espírito impostor, têm verdadeiro pavor de serem enganadas pelos espíritos. Então os espíritos podem, mas podem, nós vamos ver até ao longo do programa de hoje, que se nós soubermos nos precatar, nós não seremos enganados por eles, né? E Kardec fala aquilo que de vez em quando nos meios espíritas se alerta as pessoas. Esses espíritos, de uma maneira geral, costumam usar nomes respeitáveis, nomes até que é um absurdo o espírito ter coragem de usar um nome daquele, de tão respeitável que é, mas na realidade esses espíritos impostores às vezes usam, é a tática que eles se utilizam, e a gente tem que estar muito atento. E, como Kardec fala, nós devemos perscrutar, analisar a forma e o conteúdo das comunicações desses espíritos. Então, se nós estivermos atentos para a análise cuidadosa da forma e do conteúdo das comunicações, nós não seremos enganados. Mas a matéria continua e nós vamos dar curso ao nosso estudo. Mais adiante, Kardec dá um exemplo interessante desse espírito de crítica. Como é que ele ressalta, assim, de uma maneira bem prática, a facilidade com que nós podemos exercitar esse espírito de crítica. Suponhamos que no quarto vizinho a este que ocupais, estava uma circunstância lá em uma determinada dependência. Suponhamos que no quarto vizinho a este que ocupais estejam vários indivíduos desconhecidos e que não os possais ver, embora os escuteis perfeitamente. Não seria fácil, por sua conversa, reconhecer-se se se trata de ignorantes ou de sábios, de gente decente ou de malfeitores, de homens sérios ou de estouvados, de pessoas finas ou de gente rústica? Então, este texto de Kardec é tão claro, que não há necessidade de fazermos comentários. Vamos continuar no texto de Kardec. Façamos uma outra comparação sem sairmos de nossa humanidade material. Suponhamos que se vos apresente alguém com o nome de um distinto literato. Ao ouvir o nome, recebê-lo-eis com toda a consideração devida ao seu suposto mérito. Mas se ele se exprimir como um mariola, depois nós vamos explicar essa palavra mariola para não se confundir com bananada. Então, ao ouvir o nome, recebê-lo-eis com toda a consideração devida ao seu suposto mérito. Mas se ele se exprimir como um mariola, reconhecê-los-eis imediatamente e o expulsareis como o impostor. Também aqui Kardec está nos falando o quê? Para nós ficarmos atentos quanto à forma e quanto ao conteúdo. Então a pessoa se diz um literato. Então a gente tem que esperar que a pessoa se expresse no nível de um literato. Então se aquela criatura, na construção das frases,
como no conteúdo do que estiver dizendo, demonstrar que de literato não tem nada, nós não precisamos ir perguntar a terceiros se aquela pessoa é ou não é um literato. Nós estaremos realmente diante de alguém que está pretendendo nos enganar. Há pouco falamos sobre o termo mariola, brincamos até porque na atualidade, essa palavra mariola, aqui, principalmente no Brasil, no Rio de Janeiro em especial, ela tem um significado mais conhecido de bananada. Então, a gente indo ao dicionário, encontra uma outra acepção para a palavra mariola, que é infame, mau caráter. Então, o que acontece é que os companheiros que em 1979 fizeram a tradução da Revista Espírita no período kardeciano, tiveram, assim, digamos, o cuidado, a caridade até, de denominar esses espíritos de mariola, para não usar termos assim tão fortes, mau caráter, etc. Mas é essa a acepção da palavra mariola nessa frase. Consolidando essa orientação sobre o cuidado com os espíritos, Kardec diz ainda na Revista Espírita. Então, a respeito desse fato de pessoas se apresentarem de um nome querendo aparentar certas coisas, ou ser certa pessoa, ter certa qualificação que na realidade não tem. Então agora Kardec vai trazer esse conceito para os espíritos novamente. Dá-se o mesmo com os espíritos. São reconhecidos pela linguagem. A dos espíritos superiores é sempre digna, em harmonia com a sublimidade dos pensamentos. Jamais uma trivialidade lhes macula a pureza. A grosseria das expressões baixas é peculiaridade dos espíritos inferiores. Todas as qualidades e imperfeições dos espíritos se revelam na sua linguagem. Pode-se assim, e com razão, aplicar-se a frase de célebre escritor: o estilo é o homem. Esse trecho, mais uma vez, mostra que nós precisamos estar atentos quanto à forma e ao conteúdo do que os espíritos desencarnados nos falam. E não custa lembrarmos o Evangelho, no qual Jesus nos diz que uma boa árvore não pode dar mau fruto. Uma má árvore não pode dar bom fruto. Uma pessoa educada, ela, a não ser em situações especialíssimas, ela pode, por uma irritabilidade, alguma coisa, ter uma atitude grosseira, mas o usual, o normal, o contínuo naquela pessoa é a gentileza, é a educação e não a grosseria. Isso a gente tem que aplicar aos desencarnados. Nós temos que ficar atentos para ver de que forma o espírito se expressa e o que ele pretende, o que ele está dizendo, se ele está trazendo algo de útil ou se ele está trazendo alguma coisa que vá causar perturbação, que vai causar cisâneas ou coisas parecidas. Em seguimento, Kardec comenta matéria publicada à época, em dezembro de 1857, que houve essa matéria, em um jornal espiritualista francês, a respeito da manifestação de um espírito que se dizia ser o venerável Padre Ambrósio. Então, esse jornal, que não era espírita, era jornal espiritualista, ele
publicou então uma matéria na qual havia um diálogo de um encarnado com um espírito desencarnado que se dizia ser o padre Ambrósio, que era um padre que havia, através da sua vida, deixado um rastro de venerabilidade, de respeito, de consideração, etc. A respeito, então, dessa matéria, Kardec, então, vai se utilizar do artigo nesse jornal espiritualista de dezembro de 1857. E ele assim fala, Kardec. É uma conversa estabelecida através de um médium entre dois espíritos. Interessante. Através de um médium, uma conversa estabelecida através de um médium entre dois espíritos. Depois nós vamos comentar isso. Vamos continuar a leitura. Um dizendo-se o padre Ambrósio, o outro Clemente XIV. O padre Ambrósio fora um respeitável sacerdote morto em Louisiana no século anterior. Nós estamos aqui em dezembro de 1857, melhor dizendo. Era um homem de bem, de grande inteligência e deixou uma memória venerada. O outro foi um papa, não é isso? Então vamos comentar um pouco este trecho em que o assunto é colocado. Primeiramente, vamos notar que não se trata de um diálogo, de uma reunião mediúnica que fora realizada por Kardec. É uma reunião mediúnica realizada por terceiros e que o jornal faz, então, a narrativa. E nessa matéria, é dita que, através de um médium, os dois espíritos estavam se comunicando, dialogando. Então, vale a pena nós comentarmos isso com cuidado pelo seguinte, porque a forma natural de os espíritos se comunicarem quando fora do corpo é simplesmente o pensamento. Então, um espírito, para se comunicar com o outro, ele não precisa da ação de um médium. Ele via através de um médium e o médium falar para o outro espírito, através do médium, falar para ele. A única hipótese em que isso pode acontecer é uma hipótese especialíssima, em que ambos os espíritos, ou pelo menos um deles, está ainda tão apegado à matéria, está ainda tão aqui ligado ao mundo, que ele sequer tem a consciência de que se encontra desencarnado. Talvez seja essa a única oportunidade em que, numa reunião, a pátria espiritual superior traz aqueles dois espíritos que ambos estão achando que ainda estão encarnados, não sabem que são espíritos desencarnados, e então, através de um médium, se estabelece uma conversa de um com o outro. Mas, normalmente, na situação usual, que é da própria natureza do espírito, a comunicação entre dois espíritos desencarnados se dá com absoluta facilidade através, pura e simplesmente, do pensamento. Nesse diálogo, continua Kardec, onde o ridículo corre parelha com o ignóbil, é impossível nos enganarmos quanto à qualidade dos interlocutores. E força é convir que aqueles espíritos tomaram poucas precauções com o seu disfarce.
Pois qual seria a criatura de bom senso que, ao menos por um minuto, admitisse que o padre Ambrósio e Clemente XIV tivessem podido descer aquelas trivialidades que mais parece uma exibição de saltimbancos, né, de palhaços, não se exprimiriam de modo diferente comediantes de última classe que parodiassem essas duas personagens. Essas são expressões de Kardec, evidentemente feitas porque ele, Kardec, conhecia perfeitamente o conteúdo da matéria do jornal e por isso estava trazendo para estudo na Revista Espírita, justamente para dar um exemplo prático de como podem espíritos impostores manipularem as pessoas, digamos assim, que não se preparam para tratar com a parte espiritual de uma maneira segura e séria. Depois de fazer essas considerações, e inclusive Kardec lamenta que o jornal ao publicar não tivesse, enfim, aberto uma discussão ou tivesse colocado alguma observação no sentido de impedir que aquilo causasse malefício aos leitores, Kardec diz o seguinte na Revista Espírita: pensamos que a evocação do verdadeiro e do falso padre Ambrósio pudesse oferecer material útil para observações relativas aos espíritos impostores. Então reparem a atitude interessante de Kardec. O jornal publicou aquela matéria absolutamente inverossímil por tudo aquilo que Kardec já conhecia de doutrina dos espíritos, que estava codificando a doutrina. Então ele teve uma ideia muito interessante. Lá nos seus trabalhos mediúnicos, coberto de toda a seriedade, com uma assistência espiritual de primeiríssima qualidade, os espíritos superiores que com ele estavam construindo a doutrina dos espíritos, trazendo-a para nós, ele resolve então fazer uma reunião mediúnica na qual evocasse, chamasse o espírito do próprio padre Ambrósio, convidasse, né? Porque os espíritos só vêm quando querem, eles não são convocados assim, sem mais nem menos. Então Kardec resolveu fazer uma reunião mediúnica na qual ele convidasse ao verdadeiro padre Ambrósio que concedesse a honra, a gentileza, no sentido de ajudar ao próximo, de vir ele, padre Ambrósio mesmo, à reunião com Kardec. E que viesse também o impostor, aquele que se fazia passar pelo padre Ambrósio. E aí então Kardec pôde, na reunião mediúnica, esclarecer melhor as coisas e fazer com que então o assunto fosse tratado de uma maneira cuidadosa e as pessoas realmente estudiosas teriam oportunidade de confrontar a matéria publicada no jornal espiritualista, a que Kardec se refere, e a matéria publicada na Revista Espírita que nós estamos estudando, que é a de julho de 1858. E é assim que se faz quando se quer estudar. Um jornal publicou alguma coisa, o outro jornal pega aquela mesma matéria, aquele mesmo assunto, trata de uma maneira diferente, de uma outra forma. Então a pessoa que está voltada para o estudo sério daquele assunto vai examinar ambas as matérias.
Nós não vamos fazer esse confronto das duas matérias, no tal jornal e na Revista Espírita, porque não temos, o Kardec não transcreve, então nós só vamos discutir, estudar o trabalho feito por Kardec. A respeito desse assunto, identidade dos espíritos, nós sugerimos que desde já os nossos ouvintes procurem estudar este item, esse título, Identidade dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, e que no próximo programa nós iremos mencionar, e programa no qual nós iremos então, em continuação ao estudo dessa matéria, nós iremos apresentar o texto no qual Kardec expõe o diálogo que teve com o impostor e com o verdadeiro Padre Ambrósio. Muita saúde, muita paz e até a próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.